Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Que dia que foi o dia de ontem? O mercado teve uma agressiva movimentação que nos levou aos 64 mil dólares. Se você está vendo este vídeo, você está à frente do meu tempo, por quê? Porque eu estou gravando agora no fechamento da quarta-feira. Estamos a 8 minutos do fechamento. Mas o que eu quero te apresentar é a temporal. Eu quero te mostrar como você está diante de uma grande oportunidade. Fica até o final do vídeo, que eu tenho um conteúdo muito bacana para te apresentar. Sim, o Bitcoin está acelerando agressivamente. E eu quero te mostrar o que pode vir a acontecer em um rompimento. Muitas pessoas estão falando, atingiu o topo, agora não vai mais, vai corrigir. Existe sentido nisso, mas a gente está vendo um fluxo de dinheiro muito forte. E eu quero te mostrar dois cenários. O cenário de compra em uma correção e o cenário que pode ser aberto em um rompimento desta resistência que nós temos logo acima. Antes de te mostrar tudo, eu quero te pedir mais uma vez, deixa aqui embaixo aquele ativo, aquela altcoin que você quer que eu analise. É muito importante que você deixe o seu comentário, pois é ele que coloca a base nas nossas análises. Eu analiso ativos que você pediu nos últimos vídeos e coloco aqui na sua frente do zero. Análise do zero para você poder identificar oportunidades. E falando em oportunidade, eu separei 26 ativos, vou repetir, 26 ativos com potencial explosivo. E eu vou te mostrar nesse vídeo. Então, já separa a sua pipoca, o seu cafezinho, a sua água e assista até o fim, que eu te garanto que vai valer a pena. O que a gente está vendo neste momento? E você que está à frente, você que já está no futuro, você já sabe que a gente tem uma possibilidade interessante de romper o quê? O all-time high. A gente atingiu no dia de ontem, o hoje para mim, a gente atingiu a área de 64 mil dólares. A gente atingiu uma área que foi a área de topo de abril de 2021, do bull market anterior. A gente teve, posteriormente, um topo real, que está lá na casa de 69 mil dólares. Só que a gente teve um movimento muito agressivo no dia de ontem. E a gente tem dois cenários. Tendo o rompimento deste topo, a gente abre espaço, abre caminho para uma valorização sem fronteiras. O que eu quero dizer com isso? Uma vez que a gente tem um rompimento do topo histórico, não existem mais resistências para segurar o preço. O preço vai embora com muito mais facilidade. Então eu quero que você pense da seguinte forma. Cara, se isso acontecer, com o fluxo financeiro que a gente está vendo, com essa quantidade de dinheiro que está entrando no mercado via ETF, com esta escassez absurda do Bitcoin, o que vai acontecer se a gente não tiver resistência? Porque a gente teve resistência e o mercado nem tomou conhecimento. A gente está vendo uma valorização ridiculamente absurda. Foi 68% desde a última base de preço. A última base de preço foi exatamente aqui, a base de preço semanal, 22 de janeiro. Pouco mais de um mês a gente subiu 68%. Sim, que a gente está no bull market, todo mundo já sabe. Mas o que acontece quando a gente romper o topo? O mercado pega fogo e a explosão pode ser extremamente agressiva. Extremamente agressiva. E vai abrir caminho para uma entrada de capital ainda maior, uma movimentação de alta ainda maior e, por consequência, todo o mercado se beneficia. O Bitcoin vai na frente e depois as altcoins acompanham. Este é o cenário mega otimista, considerando o rompimento deste topo. Maravilha! Só que se a gente corrigir, muita gente está no desespero. Meu Deus do céu!
o mercado não para de subir, eu não consegui comprar tudo que eu gostaria. Eu não comprei nada, eu preciso comprar. É por isso que eu separei mais de 25, são 26 oportunidades claras. Mas existe o outro lado. Se a gente não tiver um rompimento que vai trazer oportunidades posteriormente, a gente tem diante de nós uma correção que é provável. E muita gente está falando dessa correção. E ela é sim provável. Uma vez que a gente estica 68% sem qualquer correção semanal, uma correção fica totalmente plausível. E a melhor oportunidade para comprar, seja o Bitcoin, sejam altcoins, vai acontecer quando? Quando o gráfico diário, presta atenção, o gráfico diário, uma vez que ele formou base de preço e esticou bastante, a primeira oportunidade vai acontecer quando o gráfico diário começar a corrigir e começar a formar a base de preço. É óbvio, isso pode acontecer aqui, pode acontecer já diante deste movimento, ou ele pode acontecer, sei lá, só em 80 mil dólares. Só que eu estou te mostrando que este é um movimento muito saudável e quando ele acontece, essa correção no gráfico diário, a gente tem oportunidades extremas. Quando foi a última vez que a gente corrigiu no gráfico diário depois de uma movimentação de alta? Foi aqui, ó. Aqui. A gente corrigiu aqui. Desde então, base de preço, gráfico diário, a gente teve uma valorização de 27%. Então é sim uma oportunidade clara. Nesta valorização aqui, teve altcoin subindo 300%. Então, a gente sempre usa como base o Bitcoin e é indicado que você utilize como base o Bitcoin. Então, quando ele começar a corrigir, vamos considerar que seja nesta área. Quando ele começar a corrigir, o que a gente vai ver? A gente vai ver a base de preço se formar. E quando ela se forma? Você pode, obviamente, se perguntar quando que ela se forma. E ela se forma quando o RSI de 1 hora bate em sobrevenda. Nós temos aqui o 1 hora e nós temos toda essa movimentação de alta. Desde lá do fundo até aqui em cima, a gente está aqui no gráfico de 1 hora. Quando este 1 hora começar também a corrigir e o RSI do gráfico de 1 hora bater em sobrevenda, a gente vai ter uma oportunidade de comprar no próximo fundo ascendente. Esse fundo ascendente que estará se formando. Então, por exemplo, o mercado faz esse movimento e começa a corrigir. Isso acontecendo, vai abrir a oportunidade. Mas em que ponto exato, considerando os movimentos atuais, os preços atuais, quando que a gente vai, de fato, bater em sobrevenda? Quando que, de fato, a gente vai ter uma oportunidade? Inclusive, oportunidade para trade. A gente vai ter uma oportunidade quando o RSI de 1 hora bater em sobrevenda e ele vai atingir este ponto entre 54 mil dólares e 50 mil dólares. Então esta aqui é uma faixa de preço, esta é uma faixa de preço de buy zone. Esta é uma área de buy zone, vou deixar aqui em vermelhinho, é uma área de buy zone, porque é uma área em que a gente tem nestes preços atuais, deixa eu puxar aqui, vamos colocar aqui, nos preços atuais, a gente tem esta com uma área muito, mas muito interessante de formar um fundo ascendente e ir às compras. E essa é uma área também que faz confluência com Fibonacci. A gente tem aqui Fibonacci. Retração muito próxima de 38,2% até 50%. Então é uma área plausível para o mercado corrigir, o que vai abrir oportunidade para altcoins. Eu não preciso ficar te falando que as altcoins estão surfando, estão próximos de romper a sua área de resistência que delimita o bear market das altcoins para o bull market das altcoins. Eu já falei no vídeo de ontem.
E você, se não assistiu, assista depois desse vídeo. Então eu não vou gastar com você mais tempo. Eu vou te mostrar o quê? Eu vou te mostrar todos os ativos que eu separei e que foram pedidos por você aqui embaixo, nos comentários, nos últimos vídeos. E não esquece, para que a gente tenha vídeos nos próximos dias, para que eu entregue o melhor conteúdo possível, para que você deixe aqui nos comentários que ativo você quer que eu analise. Lembre-se sempre de participar do nosso grupo geral. O link está na descrição do vídeo, é totalmente gratuito. É um grupo que eu passo insights, dicas, análises e muita informação em primeira mão para você, de fato, identificar oportunidades e lucrar neste mercado, lucrar de forma consistente. Então, participe, link na descrição, é totalmente gratuito. Mas sem mais delongas, vamos começar a falar dos ativos que você pediu. E logo depois que eu analisar esses ativos que você pediu, eu vou te mostrar a lista com mais de 26 oportunidades claras. Para você que tá, meu Deus do céu, eu tô desesperado porque esse mercado não para de subir, eu não tenho oportunidade de comprar, esse cara vai romper o all-time high e eu vou ficar aqui chupando o dedo. Respira, relaxa. Vamos começar com Flock Ino, ativo que foi pedido por você e várias pessoas, na verdade, pediram. Eu estou procurando um gráfico que seja mais favorável, que tenha mais informações, mas eu acho que está bem difícil. Bom, vamos lá. Flock Ino está diante de uma valorização de nada menos do que 53% nesta semana. Tem oportunidade? Neste momento, não. E o que você tem que ficar atento? É no rompimento dessas máximas. Principalmente desta máxima aqui. Porque se ele tiver esse rompimento da máxima, abre-se caminho para aproveitar um campo aberto sem resistências. Lembra que eu falei no Bitcoin? Abre-se caminho para aproveitar uma valorização maior quando ele voltar a testar. Então, aguarda o rompimento da semana, 21 horas horário de Brasília, e uma confirmação desse rompimento. Rompimento, teste, justamente nesta área aqui, entre 65 e 57, tem alguns zeros na frente, você tem aqui uma opção, uma oportunidade para aproveitar o quê? Este movimento de alta sem resistências claras. Fica de olho porque isso é muito importante. Muitas pessoas me pediram diversos ativos que estão nesse tipo de área. Ativos que estão em topo histórico, ativos que estão já rompendo o topo histórico. Exemplo, RNDR. É um ativo que eu falei bastante aqui e que está quase rompendo a sua máxima. E uma vez que ele romper, você tem uma oportunidade. Quando? Quando tiver um pullback. Agora tem oportunidade? Não. Quando romper, tem mega oportunidade. Importante isso. Você aguardar esse tipo de ativo ter uma movimentação clara de rompimento. Até na Binance ele está mostrando que sim está rompendo, mas pela Bybit a gente ainda tem uma área de resistência. Então é válido esperar a semana encerrar, pullback e aí sim aproveitar. Matic, como vocês gostam de Matic, hein? Olha só que lindo que está Matic. Matic eu venho apresentando tem bastante tempo. Tem algumas semanas já que eu falo de Matic. E ele rompeu essa linha de tendência de baixa. Veja aqui. Rompeu a LTB. Rompeu a LTB. Tem, sim, potencial de atingir o primeiro alvo em 1,58. Posteriormente, $3. É claro que isso vai levar um tempo, já que Matic é um ativo mais consolidado. Mas tem campo aberto. É um campo interessante. Pode, sim, colocar Matic
numa valorização maior. Então, eu enxergo sim que qualquer área neste ponto atual pode ser uma área interessante de compra. Agora, é uma área interessante de compra para quem tem um perfil mais arrojado. Está comprando logo no rompimento, não vai aguardar confirmação. Agora você que tem um perfil menos arrojado, mais conservador, aguarda um eventual pullback. Só que no cenário que a gente está, no cenário atual, você pode acabar ficando de fora. O risco atual é você aguardar um pullback que pode acabar não acontecendo nesse momento. O Bitcoin pode corrigir, ele pode chegar numa área mais extrema e depois ele corrigir, fazendo uma xícara aqui? Pode. Isso pode levar Matic e outros ativos a correções? Claro que pode, mas lembre-se, quem fica esperando o melhor momento, o momento mais lindo, mais perfeito, pode acabar ficando de fora. Matic, eu vejo sim potencial, uma vez que a gente está rompendo este triângulo simétrico que é extremamente importante. Ele vem lá de dezembro de 21, ou seja, ele vem do pico do bull market, teve quedas, mas a gente está vendo um rompimento. Fica de olho também no fechamento da semana. Luan, quando que fecha a semana? 21 horas, horário de Brasília, do domingo. Sempre fique atento para fechamento semanal, domingo, 21 horas. Link. Muita gente pediu link. E link tá bem saudável. Vou até apagar estes desenhos. E o que a gente tem aqui? A gente tem uma área de acumulação, tá? A gente tem uma área de acumulação, ela foi rompida, fez um fake out para baixo e rompeu para cima. Uma vez que a gente teve este rompimento, a gente acelerou até uma área de resistência. Olha só, a gente tem uma área de resistência clara aqui. Resistência, resistência, suporte, resistência, explodiu. Área interessante que pode abrir caminho para movimentações superiores, né? Movimentações que nos levem a mais altas, estão neste ponto. Então, para mim, eu vejo sim uma oportunidade em Matic, em Link, desculpa, na área de 16 dólares. É uma área interessante que pode colocar quem está se expondo, quem está buscando exposição, pode colocar numa belíssima de uma movimentação. É plausível um reteste aqui. E se esse reteste acontecer, rompimento, teste, reteste, eu acho sim que é uma boa oportunidade para quem está de olho no projeto. NIR. Vamos para NIR. NIR está dentro dos ativos em oportunidade. Por quê? Teve já o primeiro rompimento, atingiu uma área de resistência, fez pullback. E foi um pullback em que ponto? Olha só. A gente tem aqui mercado, fundo, topo, teve uma retração, nem chegou em 618 e já está começando a acelerar. O volume de compra está ascendente? Olha o round bottom aqui, não pode faltar num vídeo meu round bottom. Olha só o que a gente está vendo aqui, o volume está começando sim a ficar ascendente. Como a gente tem ainda 4 dias para fechar a semana, muito provavelmente este volume será ascendente. Então a gente está com uma indicação de rompimento. Perfil mais arrojado, compra-se agora. Perfil mais conservador, aguarda o rompimento confirmado para aí sim se expor. Vejo caminho livre para NIR ter uma bela de uma valorização nas próximas semanas, contanto que ele confirme este rompimento. Vale a pena você acompanhar. SEI. Galera, muita gente gosta de SUI, SEI. E são dois ativos que estão nas máximas. Eu analisei nos últimos vídeos e o que a gente viu? O mercado está extremamente saudável para esse ativo, mas ele precisa, para trazer uma oportunidade clara, ele precisa de uma correção. E a gente teve aqui, deixa eu até avaliar de novo, a gente teve aqui base de preço, formou base de preço, esticou, corrigiu, bateu 4 horas em sobrevenda,
não bateu 4 horas de sobrevenda. Mas diante do patamar que o Bitcoin está, ele está bem esticado, e se ele começar a corrigir, ele pode acabar afetando outros ativos. Este cara, na minha humilde opinião, e com base no gráfico, somente trará a oportunidade de compra, já que você perdeu o bonde todo, perdeu o bonde todo, já valorizou 500%, ele vai trazer oportunidade no RSI de 12 horas em sobrevenda. O que é o RSI de 12 horas em sobrevenda? É a base de preço semanal extrema. Então a gente tem espaço aqui para mais correções e pode ficar mais extremo. Eu iria me expor, vou me expor, considero exposição, se a gente tiver essa correção, essa base de preço semanal extrema. Se isso não acontecer, eu vou me manter afastado. Por quê? Porque tem muito mais opção, muito mais projeto no mesmo ecossistema, inclusive, que tem este potencial agressivo. Eu tenho 70 ativos na minha carteira e, na verdade, eu já comprei mais alguns ativos hoje. Então, eu estou com mais de 70 ativos na minha carteira e eu ainda quero, sim, me expor em outros ativos. Tem momentos em que a gente tem que escolher alguns projetos. E se você não entrou neste tipo de projeto, aqui, nem aqui, é interessante que você avalie projetos que estão dentro do mesmo ecossistema e não explodiram e até alternativas a esses projetos. Agora, não, eu confio plenamente nesse projeto e eu vou entrar pesado. Tudo bem, você faz o que for mais interessante para você. Mas eu estou te apresentando o que eu faço como alternativa, porque a gente não tem como comprar todos os ativos do mercado. Eu adoraria comprar todos os ativos do mercado, pelo menos aqueles que são bons. Mas a gente tem que ser criterioso. Então a gente tem que ter uma análise bem ponderada do projeto. A gente tem que avaliar o market cap, o ecossistema, o setor. E aí, depois de analisar tudo isso, avaliar, obviamente, esse projeto a fundo, a gente vai para o gráfico. E o gráfico traz oportunidades? Sim, não. Ah, não, está trazendo oportunidade. Maravilha. Aí você começa a se expor. Caso contrário, você vai comprar qualquer coisa. Você não vai saber o que você está comprando. Mesmo ativos que estão em padrões interessantes podem ser um lixo. Por isso, a escolha de um ativo é muito importante. Eu mostro todos esses ativos que eu tenho em carteira, que eu estou comprando, que eu estou aumentando exposição, entre outros novos ativos, no meu grupo Prêmio e Grupo Desafio. Além de mostrar os meus trades. Então eu apresento detalhadamente tudo que eu estou comprando, tudo que eu estou vendendo, tudo que eu estou rebalanceando, operações que eu estou fazendo no mercado futuro. Eu te mostro 100% do que eu faço de forma totalmente detalhada no grupo Prêmio e Desafio. Eles custam pouco mais de R$1 por dia, menos de R$34 no mês no plano anual. E além de ter acesso a tudo que eu faço, você tem o quê? Você também tem acesso a diversas aulas. Gestão de risco, psicologia de trade, bases de preço. Quando eu estou falando de base de preço, você entende, não entende? Você tem este conteúdo para te ajudar. Rebalanceamento de carteira, plano de trade bull market, de pré-halving, de pós-halving, plano de trade semanal, acesso à minha carteira, planilha, rebalanceamento. Tem muita, mas muita coisa que a gente entrega nos nossos grupos fechados. Além, é claro, de ter aqui comigo, suporte 1 para 1. Você quer, de fato, investir no seu conhecimento e ter acesso ao que eu faço? Considere investir no Prêmio e Desafio. E como que você faz para comprá-los? Para pelo menos ter informação sobre esses grupos. Você acessa o grupo geral, o Telegram oficial geral, que está com o link na descrição. Você entra nesse grupo e vai lá no @oficialluanfx, que está na última mensagem do grupo. Clicando nesse @, um chat com o nosso time será aberto e a gente vai te passar todas as informações. Participe, aproveite para investir no conhecimento antes do mercado ir para o espaço. Porque depois
Não adianta. Então aproveite. Mas o que eu estou querendo dizer? Tem projeto que é interessante, tem projeto que é bacana, tem projeto que é espetacular, mas não está em ponto de entrada. Por isso você sempre tem que avaliar com cuidado. Bake, me pediram bake. Vamos ver o que esse cara está fazendo. Eu vou apagar os desenhos. E a gente tem, olha que interessante. Será que a gente tem um round bottom? Temos um round bottom. Vamos lá, round bottom. Temos um round bottom. Round bottom. Round bottom. Vamos lá, round bottom. Fica mais bonito. Pra galera não achar que eu desenho super mal. Vou colocar aqui. Não vou ser tão criterioso, senão a gente fica colocando o vídeo muito longo. Mas o que a gente tem aqui? Interessante. Quem pediu bake? Interessante. Ativo que tem na Binance e em N outras corretoras. Tem diversas corretoras, tem nas tops. A gente tem aqui uma área clara de resistência, que obviamente foi rompida. A gente tem uma LTB, que também foi rompida. Maravilha. E o mercado acelerou, corrigiu base de preço. E agora? Será que a gente tem volume comprador ascendente? Não. Então, Bake é um ativo que eu ficaria afastado. Por quê? Simplesmente por conta desse volume comprador descendente. Você vê que ele teve uma pernada para cima, só que o volume comprador está descendente. O que não é interessante e que pode não nos levar em Bake. Tá? Isso eu estou fazendo uma análise gráfica. Pode acabar não nos levando a uma alta real, uma alta forte, uma valorização consistente. Então, Bake, alerta amarelo para Bake. Por quê? Teve o rompimento, corrigiu, saudável, mas não está indicando um volume de compra ascendente. Isso é um péssimo sinal. Ele pode acabar entrando em um padrão de equilíbrio, tá? Ele foi topo, fundo, topo descendente, fundo ascendente, ficar aqui, ó, lateralizando por um tempo enorme. E aí você faz o quê? Você coloca dinheiro nesse projeto, coloca dinheiro nesse ativo, compra essa moeda e ele não faz nada. E aí você deixa de ganhar em outras oportunidades. Lembrando, eu vou mostrar essas oportunidades logo mais. Não sai do vídeo. Fica até o final e deixa o like. VET. VET USDT é um ativo que não teve uma correção tão grande no bear market, porque a gente está acostumado com 95, 98, 99% de correção. Ele não chegou lá nas mínimas. Teve, obviamente, um movimento de round bottom aqui, tá? Tem um round bottom, eu não posso deixar de falar de round bottoms, porque eu sei que eu tenho muitos fãs do round bottom, que vocês estão lucrando com o round bottom e eu sei. Vamos lá. A gente tem uma resistência clara aqui. Esticou, corrigiu e agora ele já começa até a romper uma área de resistência superior. Este aqui seria um ativo para entradas, para compras claras nestas áreas, tá? Nestas áreas de pullback. Porque agora, embora ele possa entregar, ele já teve uma pernada forte de alta. Então, eu tenho duas opções aqui para quem considera este um bom ativo. Esticar um pouco mais e aí corrigir formando base de preço. Base de preço semanal RSI de 4 horas de sobrevenda. Valeria a pena. Porque se ele voltar aqui, pode ser... A gente vai ter que avaliar o momento e também o volume de venda. Tá? Não seria nada bom ele romper e não ter uma continuidade. Então esse cara aqui, para ficar interessante, ele tem que esticar um pouco mais e aí sim corrigir posteriormente. Fica de olho, pode ser interessante, pode ficar interessante, mas neste momento não tem opção. Next. Outro ativo que topo duplo, tá? Topo duplo no diário.
formou base de preço aqui, deixa eu ver se foi no semanal. Foi no semanal. Agora é o seguinte, RSI diário em sobrevenda. Para quem quer entrar nesse cara aqui, uma vez que ele não conseguiu romper e está formando um topo duplo, base de preço mensal, RSI diário em sobrevenda. Esta é a oportunidade. Por quê? Porque me parece que ele vai começar a corrigir no mensal. Ele teve 1, 2, 3, 4 meses de alta. O semanal ele formou base de preço, não conseguiu romper, sinal vermelho. A gente tem que buscar sim uma correção no mensal a partir de então, diário em sobrevenda. Então Next tem espaço ainda, fica de olho, mas ele tem que corrigir bem para atingir esta base de preço mensal. Então oportunidade agora eu não vejo clara. OC, me pediram OC pra caramba, olha só, tinha uma análise de OC. Bom, o OC, eu acho que eu fiz isso, eu analisei recentemente. O que acontece com o OC? Tá acumulando. A gente tem aqui uma cunha, vamos para o corpo, não sei porque eu deixei ali, talvez eu estivesse traçando no mensal, mas aqui a gente tem uma área que não podemos considerar rompida, por isso eu vou até voltar neste cenário aqui. A gente tem uma cunha descendente e ele está acumulando. Vamos ver o volume de compra. O volume de compra pegou, agora está um pouco descendente. O que a gente precisa em OC? Precisa romper essa área aqui, ó. Para ter uma maior probabilidade de alta, precisa romper isso daqui, ó. Suporte, ó. Suporte. Perdeu. Resistência. Precisa romper esse cara e precisa passar desta área de 0,0031 para ficar interessante. Então, aguarda esse rompimento, aí vai ter um pullback e aí abre esse caminho sim, contanto que ele rejeite também esse suporte, aí abre esse caminho para ter uma valorização mais consistente. Enquanto isso não acontece, esquece. IOS, muita gente me chamou para falar de IOS, e a IOS começou a corrigir no semanal. Área interessante de compra é na base de preço semanal. Olha só, semanal esticou, começou a corrigir. Então o RSI de 4 horas em sobrevenda vai trazer uma ótima oportunidade. Eu tenho um alerta aqui, eu já tenho o IOS, eu comprei lá embaixo mesmo. Mostrei lá no grupo geral do Telegram, participe dele. E o mercado esticou bastante. O que eu estou de olho agora? Para aumentar a exposição, inclusive, é o RSI de 4 horas em sobrevenda, base de preço semanal, que nos pontos atuais vai começar a bater em 0,22 até a área de 0,16. Entre 0,22 e 0,16, para mim é a área interessante. Então, eu vou começar a aumentar minha exposição nestas áreas. RSI de 4 horas em sobrevenda. Mina. Vamos em Mina. Vamos lá. Mina tinha uma cunha descendente, foi rompida para cima, esticou, rompeu, atingiu uma área de resistência, rompimento, teste, rejeição, né, na área de suporte, que é uma área de suporte e resistência, só que sinal vermelho. Por quê? Não teve ímpeto para romper esse topo duplo aqui. E não teve ímpeto para romper esta resistência aqui, ó. É uma resistência. Isso não é tão interessante, tá? Para ficar bem interessante, o que você precisa? Rompimento, principalmente dessa área de 1,60. Rompimento de 1,60 fica interessante. Ou base de preço mensal. Esticou no mensal, não consegue romper, começa a indicar uma correção no mensal. Diário em sobrevenda. Vamos ver se bateu o diário em sobrevenda? Não bateu. A última vez que bateu foi aqui. Então, se ele falhar e começar a corrigir mais forte, o RSI do diário em sobrevenda vai trazer uma oportunidade interessante. Então fica de olho porque ele pode formar uma base de preço mensal nesta correção. Então,
RSI diário em sobrevenda. Pode ser uma das melhores oportunidades para você que está de olho nele. A Aurora, mesma coisa, tá? Formou base de preço, não conseguiu esticar. A gente já está fechando no mês, a não ser que ele rompa esta área, tá? A área de 0,35, maior probabilidade é corrigir no mensal RSI diário em sobrevenda. Então, Aurora, para quem está de olho em Aurora, RSI diário em sobrevenda. Cadena, formou base de preço? Vamos ver. Formou base de preço, está saudável, está caminhando para valorização e rompimento, volume está começando a ficar ascendente, a gente tem 4 dias para fechar a semana, então é bem plausível que o volume continue ascendente e a gente tem aquele padrão de sempre. Tem um round bottom, não vou desenhá-lo para não ficar maçante, mas a gente tem aqui ó, um ombro, cabeça, ombro invertido, com potencial de romper, olha só, esta área de resistência. Então, cadena, eu acho que vai para minha lista de oportunidades. Por quê? Rompendo esta área, teste, abre-se caminho para uma valorização interessante. Temos aqui um ombro, cabeça, ombro, confirmando esse rompimento. A área alvo para este ativo vai lá para 4,50. Então a gente está falando de uma valorização bem interessante. Fica de olho neste padrão, porque é um padrão que vai trazer oportunidade. Então vou colocar aqui, ó, verdinho, oportunidade em cadena. ERTA é um ativo que vem caindo, tem um pseudo, não é tão bonito, mas a gente tem um pseudo ombro, cabeça, ombro bem feio aqui. Temos uma LTB aqui, tá? Eu vou considerar aqui uma LTB. E vamos ver o volume. Volume pegou, mas está descendente. Para ter potencial de valorizar, ó, rompimento, teste, e aí sim a gente tem potencial. Para ser mais assertivo ainda, romper essa área de resistência aqui, ó. Então, ele precisa disso aqui, ó. Rompimento confirmado, então ele rompe essa LTB, ele rompe essa resistência, aí sim abre caminho para valorizações. Então, ERTA tem que romper 0,0036 para ter ímpeto. Comp, tá muito bom. Qualquer pullback que volte a testar 75, 78 dólares é uma baita de uma entrada, tendo em vista que a gente está fechando, né? A gente tem ainda alguns dias para fechar a semana, mas fechando a semana desta forma, qualquer pullback RSI de 4 horas em sobrevenda, testando essas áreas, vai abrir oportunidade para surfar mais valorizações. Esse é o tipo de ativo que me pediram, tá? WLD. Não está trazendo oportunidade, gente. Oportunidade clara é uma correção mais agressiva, uma correção pelo menos no semanal, RSI de 4 horas em sobrevenda. Essa correção aqui foi no 4 horas de sobrevenda? Vamos ver. Não foi. Então, para mim, não tem oportunidade. Eu quero ver o semanal corrigir, começar a corrigir. RSI de 4 horas começando a ficar em sobrevenda. NJ. Tá ótimo. Para mim, você sabe já que tipo de padrão é esse. Olha só. A gente tem uma LTB clara aqui. Vou até desenhar aqui. LTB clara aqui, em um padrão de round bottom, está acelerando, o volume comprador está ascendente, está indicando um pivô de alta semanal. Ele tem duas possibilidades, você pode aguardar ele continuar nesse movimento, no início da semana que vem, qualquer correção posterior é mega oportunidade para surfar valorizações. Ou, mais arrojado possível, comprar agora ou começar até a escalonar, fazer um DCA aqui nessa área. Então compra, começa a fazer DCA se ele tiver correção e aí você pode aproveitar essa continuidade de alta. Lembrando sempre, qualquer movimento do Bitcoin trazendo um crash para o Bitcoin vai impactar negativamente nesses ativos.
Mas a gente está vendo tudo muito saudável. Mesmo uma correção no Bitcoin pode trazer um movimento saudável para altcoins, o que vai abrir a oportunidade para você comprar. RPL, me pediram este ativo e está bem claro para mim o seguinte, ficar mais claro no gráfico de 3 dias. Ele não pode perder 26 dólares e ele precisa romper confirmadamente, fechar acima, 34 dólares. Se ele fechar o candle semanal, 3 dias, diário, começar a fechar acima desta área, começa a ficar bem interessante. Aí ele abre caminho para uma valorização maior. Enquanto isso não acontecer, esquece, não tem uma movimentação clara, porque a gente está desde o começo, desde o final, na verdade, do ano passado até agora, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Não é tão interessante. O que mais temos de pedido? SCUSDT. Falei já no começo dessa semana e eu não gosto deste movimento. Este foi um movimento, para mim, de bandeira vermelha que me afasta totalmente de qualquer compra. Então, eu, pessoalmente, tô fora. Kudos! Galera, só estica, só estica, só estica. Oportunidade? Base de preço semanal, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6 semanas acelerando. Quando formar base de preço semanal, pode ser que tenha uma oportunidade. Então agora tá longe. Rose tá muito próximo de romper aí um topo duplo, um topo anterior, tem espaço, mas está longe de ser uma boa opção. Eu, sinceramente, para quem está de fora, eu ficaria afastado, tem oportunidades melhores. Agora, você que está dentro, eu tô dentro, fez trade, qualquer base de preço aqui abaixo de 0,87 é um posicionamento muito bom. Se a gente romper esse topo, você coloca um stop abaixo desta área. Vai subir no seu stop. Tem espaço para valorizar? Tem. Mas graficamente aqui não está tão interessante. Tem melhores opções. GRT. A gente está esticando. Ele está com uma leve correção. Não atingiu ainda a correção semanal. E eu te mostro aqui, ó. A gente tem isso daqui. Totalmente bullish, tá? A gente fez topo, fundo ascendente, então fez fundo ascendente, formou topo, tá chegando numa área de resistência, nova área de resistência, tá? Mas rompendo essa área, a gente tem um caminho bem florido, ele pode ter uma valorização muito grande. Mas, para você que está aguardando, correção aqui pode ser interessante. Então, aqui, o que trará oportunidade? RSI de 4 horas em sobrevenda, base de preço semanal. Então, aqui pode ficar bacana se a gente tiver correção. Não corrigiu, esticou? É simples, aguarda o rompimento, novo teste e aí sim a gente tem potencial de ter pernadas para cima. Lux é um ativo que eu tenho. Quem pediu sabia, hein? Estão me investigando. Galera, muito bom se tiver um rompimento desta LTB. Eu analisei esse padrão e vejo sim um potencial de rompimento desta LTB e, obviamente, posteriormente, deste ponto de resistência. Tendo estes 2 rompimentos, a gente tem um potencial aqui de uma valorização muito grande, passa dos 370%. E, obviamente, tem espaço para crescer ainda mais posteriormente. Arrojado. Pode considerar compras neste momento, num pseudo rompimento, numa área que está ali de limite. Perfil mais conservador, aguarda a confirmação de rompimento e vai buscar compras aqui. True. Tá interessante, tá rompendo uma área de resistência. TrueFi. Tá rompendo uma área de resistência. A gente tem aqui, ó, uma área clara de suporte e resistência, é um round bottom, ele acelerou, corrigiu, tá rompendo. Tem caminho sim, porque é um W que nós estamos formando aqui também. A gente tem um W aqui. Então é um ativo que tem potencial, vale a pena, fica de olho. Ele inclusive teve uma rejeição, ele corrigiu, rejeitou e já está tendo uma indicação de alta. O volume
Podia ser melhor. Tava tão bonito, né? Podia ser melhor. É descendente o volume de compra, mas ainda a gente pode confiar nele. Eu estou vendo aqui que ele está indicando rejeições dessa área de suporte, não está perdendo. É um ativo interessante que vale a pena você ficar de olho. Conservador, aguarda o fechamento da semana com esse volume potencialmente ascendente. Pode ser um gatilho de entrada para surfar uma boa valorização. E o último que você pediu, XVG. Não gosto deste movimento de rejeição. Ele tem aqui um topo, ele corrige e... não, então eu ficaria de fora, não estou vendo um ponto interessante aqui. Tem que aguardar o fechamento da semana, ele pode surpreender, pode fechar a semana de uma forma interessante, mas para mim, só se romper 0,0087 ou se ele corrigir no mensal. Então, este ativo para agora, tô fora. Bom, depois de 45 minutos falando, enfim, o Luan vai mostrar as oportunidades. Caramba, aleluia. Vamos lá. A gente vem aqui em oportunidades. E eu separei ativos que tem um padrão muito específico. Eu vou começar de baixo para cima só para sacanear. Eles têm um padrão que é muito parecido com este cara aqui. Tá vendo esse cara aqui? Ele tem um round bottom, não tem? Tem. Ele não tem uma resistência? Tem. Ele tem uma LTB? Para ser mais conservador, a gente pode até colocar a LTB aqui. Tem a LTB que foi rompida. Tudo lindo, maravilhoso. Este é o padrão exemplo. E ele não é único. Tem outros. São 17 ativos, outros 17 ativos que eu apresentei neste mesmo padrão que estão fazendo e já fizeram este tipo de movimento. Eu comprei Jasmine. Aqui eu mostrei no YouTube, mostrei no grupo geral. Ele já está trazendo aí, ó, 323% de valorização. Se ele romper essa área, ele tem um potencial absurdamente maior. Então, o que eu estou querendo te trazer? Estou querendo te trazer ativos que estão nesta área aqui, que não foram embora. Porque não adianta, todo mundo vai falar de Jasmine. Faz um vídeo de Jasmine, quero Jasmine. Só que Jasmine já foi embora, então não é melhor você ter 25 opções, 25, 26 opções que ainda não tiveram esse movimento? Pois bem, chegou o seu momento de brilhar. Filecoin é o mesmo padrão em fase diferente. Filecoin, além de ser um projeto que eu gosto bastante, ele tem um padrão que eu gosto. Então eu sou inclinado a te trazer um ativo que eu vejo oportunidade. Ele corrigiu. O que eu falei no domingo? Ele vai corrigir e ele vai trazer mega oportunidade. Pois bem, está aqui diante dos seus olhos. Filecoin, DYDX. Repito, Zilliqa está rompendo, está próximo de romper o topo anterior e formar um pivô de alta. Isso aqui vai acelerar. Nossa, o que eu falei? Vai acelerar o movimento do mercado. Então, esse é um ativo para você ficar de olho. Tem o mesmo padrão. Lina. O que eu falei de Lina? A gente tem, inclusive, ó, essa tendência de baixa com potencial rompimento. Pode acelerar. Ele está rompendo, ele abre caminho para uma aceleração. Tendo este rompimento secundário, a gente ainda não chegou lá, claro. A gente abre caminho para uma valorização maior. Waves. Está numa fase anterior. É o mesmo padrão de Jasmine. Mesmo padrão. Rompendo essa área. O volume está ascendente? Tá. Os outros estavam ascendente. Este volume está ascendente? Sim. Check. Seller Network. Já está rompendo. Eu falei dele aqui, rompendo. Ele já está rompendo. Volume comprador ascendente? Check, sim, a gente tem caminho aberto para ele continuar nessa movimentação. Luan, esse cara que está rompendo já, o que eu faço? Eu compro agora ou eu aguardo uma correção? Você tem duas opções, sempre.
Se você tomar uma decisão de compra, primeiro você tem que analisar, tem que avaliar o projeto, tem que analisar o gráfico, tem que avaliar o seu capital, a sua estratégia. Tomando uma decisão de compra, o que você faz? Você tem um perfil mais agressivo ou não? Perfil mais agressivo, DCAzinho, tá? Vai fazendo DCA comprando escalonado. Perfil conservador. Diante de todas as análises, você aguarda um rompimento confirmado acima deste topo anterior, 0.032, e aí você vai aguardar o quê? Um pullback. Para aí sim abrir caminho para quê? Para uma movimentação que pode nos levar ao alvo superior. Possibilidade, probabilidade. A probabilidade dele alcançar áreas superiores aumenta muito quando ele faz um pivô de alta semanal, pivô de alta mensal, ou seja, ele rompe a área anterior de resistência. A gente está muito próximo. Decida, você é mais arrojado, perfil mais agressivo ou mais conservador? É isso que vai fazer a diferença, depois de você avaliar e tomar a sua decisão. O mesmo para Anki-R. Storage está numa fase anterior. Olha como o Storage corrigiu dentro dessa semana e já se recuperou. Belo sinal. E ele rejeitou que ponto? Deixa eu até puxar aqui, ó. Você vai ver. Ele rejeitou que ponto? O round bottom. Tá? Ele rejeitou o round bottom. Maravilhoso. Sinal positivo. Se ele romper, ele tem um caminho de valorização. O Anint. Olha só. Tá próximo também. SNX, já foi. Só que qualquer correção pode levar ao rompimento secundário e aí sim a gente tem uma valorização maior. Isso não é tão bom quanto os outros que eu já te apresentei, mas vale a pena ficar de olho. Algo. Olha só onde está algo. Olha o quanto a gente ainda tem. A AVE. Muita gente gosta do projeto. E, gente, a AVE está diante de um rompimento que pode levar o mesmo para a casa dos $200. Confirmando o rompimento destas áreas aqui, que foram áreas de realização de lucro, a gente tem o próximo alvo, $200. Gala, olha só, eu falei aqui de Gala. Perdeu a oportunidade, não me conhecia, não me viu, não tem problema. Falei aqui, perdeu, não viu, tá aqui ainda uma oportunidade. Gala Games é um caso muito interessante, tem um potencial de valorização, mas para você que é conservador, aguarda. Só aguarda o fechamento semanal, qualquer pullback é mega oportunidade. Ape, lembra que eu falei ontem que se eu comprasse eu ia avisar? Pois bem, eu comprei Ape neste movimento de correção hoje, eu fui lá e comprei. Então eu já estou te falando, eu comprei Ape Coin, tá? Hoje, na movimentação de correção das altcoins, eu fui lá, entrei, comprei e estou dentro. Vou te trazer a atualização desse cara. OneUSDT, olha só, tá claro, para mim, mega oportunidade, com rejeição inclusive desta LTB, muito saudável. Comp, foi que eu já apresentei, pediram, e ele tá na minha lista de ativos de oportunidade. XLM, cara, tá quase rompendo. Se tiver o rompimento aqui, a gente abre caminho para uma valorização. NIR, muita gente gosta de NIR. Olha só, a gente já está próximo do rompimento dessa segunda fase. Fica atento. KSM, fica atento. Olha só, está muito próximo do rompimento. Ele acelerou, é um ativo que eu trouxe lá em novembro, tá? Eu falei dele lá em novembro, tanto que eu comprei ele bem cedo nestas áreas. Perdi o bonde? Não, olha só o que a gente ainda tem de espaço para esta segunda camada de valorização. Tem espaço. CHZ, muita gente gosta e eu também. Rompimento, teste, fica de olho. MBOX, tá quase rompendo. Galera, se romper, se confirmar esse rompimento, pode ficar interessantíssimo para você. XTZ, eu analisei, tá? Trouxe esse ativo, mas ele precisa confirmar rompimento. ICP, olha só, eu comprei ICP lá no passado, quem assistiu o vídeo meu no começo de 2023
sabe muito bem disso. Comprei lá na área de 4 dólares, sigo com o ICP, vou levar para esse ciclo de bull market. Só que ele está numa luta aqui. Então aqui é aguardar. Ficou de fora, é aguardar. Começou a romper, aí pode abrir caminho, sim, para valorizações bem consideráveis. RIF, mesma coisa. Tem uma assimetria muito grande. Se romper essa área de resistência, pode te dar uma belíssima de uma alta. Pode te trazer um belo retorno. Fica de olho, RIF também é oportunidade. E GLMR, não posso deixar de falar de GLMR, ativo que eu também comprei bem barato, mas a gente já está diante da segunda camada de valorização, que pode ser bem mais agressiva. Olha só, tendo um rompimento aqui, e a gente calcula deste ponto até este ponto, a gente pode ter um rompimento para quadruplicar, até mais do que isso, o valor atual. Então, vale a pena ficar de olho. Tá aqui, oportunidades na sua cara diante do mercado do Bitcoin lá perto do topo. Você não perdeu tempo. Você não chegou tarde. Você ainda tem muita oportunidade. Lembre-se disso. Lembre-se também que este não é um vídeo indicando compra nem venda, é apenas um vídeo educacional, onde apresento aquilo que eu estou fazendo e o que eu vou fazer com base na análise gráfica. Faça sua própria análise e invista com total responsabilidade, pois no final, o único responsável por investir o seu dinheiro é você. Se você gosta do meu conteúdo, esmaga o like, aperta o like, chuta o botão do like. Não quebra o computador que você vai usar, mas esmaga, aperta, bate com o cotovelo o botão do like, porque demorou para fazer esse vídeo e eu fiz com o maior carinho para você identificar as oportunidades. Então, deixa aquele like que ajuda muito o canal a crescer. E, é claro, eu desejo a você mais uma semana maravilhosa, cheinha de lucros no seu bolso.